todos bem-vindos ao nosso estudo. Então, comecemos o estudo programado para hoje. Em primeira mão, queria agradecer desde já, com alegria no coração, a Escola de Jesus Cristo, que me deu essa oportunidade. Tem uma lista de pessoas para agradecer, para mandar beijos. Tem o Flávio, o Pedro, a Rosane, a Dona Hilda, o Celcinho, o Pedro, Viviane, seu marido, e também um abraço todo especial, João Carlos Teixeira Mendes, que foi o grande médium que nos vinculou a esta casa e que foi através dele que nós estamos aqui hoje conversando sobre a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, o seminário é Dona Ivone nas Voragens do Pecado. Eu gostaria só de esclarecer que o objetivo não é fazer uma biografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, né? É uma biografia ampla. A gente teria aí vários caminhos a desfraldar dentro da sua mediunidade, dentro dos seus romances, dentro dos livros doutrinários que ela própria escreveu, dentro da sua autobiografia enquanto médium, que estão consubstanciados no livro Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Então, o nosso foco é apenas poder repensar Dona Ivone hoje, né? Foi uma médium que esteve conosco durante 84 anos, que nos deu muito exemplo, que toca os nossos corações e que criamos uma afinidade, né? Por toda a sua potencialidade, por todas as circunstâncias da sua vida. E aqui vai o nosso preito de gratidão, tá? Dona Ivone do Amaral Pereira. Por quê? Porque ela, com um ato de caridade, né, ela abriu a vida íntima dela. E o que vamos falar hoje no livro Nas Voragens do Pecado é recordar a sua vida. Então não é simples, não é fácil a gente abrir os nossos corações, porque o nosso passado, porque as nossas vidas pretéritas estão cheias, estão repletas de ocasiões infelizes, né, trágicas, de dores, de sofrimentos. E ela disse que quando psicografa, né, quando o médium psicografa tudo aquilo que é vinculado à sua própria vida, ele revive todas aquelas emoções, todas aquelas dores, todas as alegrias, todos os prazeres, todas as circunstâncias da sua vida. E isso nem sempre é agradável. E especificamente esses livros, esses 3 livros, essa trilogia que remonta a vida dela, que é Nas Voragens do Pecado, que é O Cavaleiro de Lumières e O Drama da Bretanha, são livros que efetivamente extraem de dentro da sua própria alma, né, a sua vida, as nuances, as peculiaridades, os seus sentimentos, tudo aquilo que ela compartilhou conosco. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, em público, em pensamento, em espírito, a essa grande alma que é a Dona Ivone do Amaral Pereira. Outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que nós não vamos hoje adentrarmos e aprofundarmos na leitura Nas Voragens do Pecado, né? Porque para entender como apareceu esse livro, entender toda a história Nas Voragens do Pecado, né? A relação entre os espíritos que ali estiveram com ela e que fizeram parte da sua vida atual, a gente vai precisar retornar um pouquinho longe, na verdade no ano 40 depois de Cristo. É uma leitura que está no livro está no livro Sublimação, né? Em que é escrita pelo espírito Chaves e pelo espírito Leon Tolstói, né? Então, as duas leituras finais, uma chama Evolução, outra chama Nina. Lá em Evolução, ele conta uma história que vai ser muito importante para todos nós, né? E então nós vamos entender, fazendo a vinculação de muitas circunstâncias que aconteceu lá no ano 40,
em especial da Dona Ivone do Amaral Pereira, de um espírito chamado Charles e Roberto de Canaleiras. Por quê? Porque ela vem contar a história dela e a substância, a base da nossa vida, geralmente está consubstanciada num triângulo amoroso. Houve outros espíritos que também participaram da vida, das emoções dela. Mas efetivamente, né, por escassez de tempo e pelo nosso objetivo aqui, nós vamos falar desses três e como eles se vincularam, né? Então a gente vai voltar lá no ano 40, vamos passar nas Voragens do Pecado, que foi na época da Noite de São Bartolomeu, né, no ano de 1572, mas nós vamos falar no 1580, lá na França, onde ela morava, vamos adentrar isso depois. Então, nós vamos fazer um vínculo em todos esses três aspectos, destacando desde o início sobre o que nós chamamos de romance espírita. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, há uma discussão no movimento espírita do que significa, da importância do romance espírita. Porque muitos acham que o romance espírita é uma história que não necessariamente tem fundamento, né? Não necessariamente traz os conceitos espíritas, que não esclarece, né? Porque temos no espiritismo uma ciência com bases filosóficas e consequências morais. Inclusive, quando eu era criança, ouvia que ler romance e aprender espiritismo chupando bala soft, né? Porque era muito suave. E nós, por outro lado, discordamos especificamente deste conceito. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, nos fundamentos dos livros clássicos, né? da base do Livro dos Espíritos, do Evangelho, Livro dos Médiuns, A Gênesis, Céu e Inferno, tanto quanto Leon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, todos esses que trouxeram a ciência espírita bem fundamentada junto com a filosofia, para que serve tudo isso? Qual o objetivo de todo conhecimento? Qual o objetivo do espiritismo? Se não fazer com que nós, na autoconsciência, entremos dentro dos nossos corações e efetivemos a evolução, o progresso nas duas asas que Emmanuel nos falou, a asa do amor e a asa do conhecimento. Então a gente adquire o conhecimento, a gente aclara a nossa mente, mas como nós vamos colocar em prática? Aí a gente tem que viver. Então o romance é a história da vida, é uma história real. Inclusive, no livro Dramas da Obsessão, né, Dr. Bezerra classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem. Então ele faz a comparação, ele coloca no mesmo patamar, né, um romance espírita e a parábola de Jesus. O que é a parábola de Jesus? Senão histórias específicas que foram inventadas com um fundo moral que nós temos que entrar dentro delas, que nós temos que adentrar, que nós temos que nos colocar enquanto personagens de cada parábola, né? Então, dentro do Evangelho, tirando a figura excelsa de Jesus, nós fazemos parte de toda aquela leitura. É assim que a gente lê o Evangelho, é assim que a gente abre, é assim que a gente se adentra em todo o conhecimento evangélico, fazendo luz dentro dos nossos corações. Como? Absorvendo a influência, a fala, o gesto de cada personagem. Então nós somos os paralíticos, nós somos os cegos que foram curados por Jesus, nós somos João, nós somos Pedro, né? Ouvindo as advertências de Jesus. E assim nós também vamos fazer essa proposta de nos colocarmos na vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Entrando dentro e sendo um com ela ou com algum personagem. E isso a gente faz um link entre o romance espírita, entre a parábola de Jesus e entre a tragédia grega, né? Por quê? O que é a tragédia grega? O que é a mitologia grega? Segundo Aristóteles, a função da tragédia é purgar os sentimentos negativos de um grupo. Então ela tem um fundamento, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É fazer purgar, é colocar para fora, é reviver, né? É ressignificar, é alumiar, é colocar para fora, trazer a transparência, é fazer luz daquelas sombras que nós temos a nível coletivo.
Essa é a função da tragédia grega. E a vida da Dona Ivone, né, que nós vamos passar, vamos passando aqui, ela também é uma tragédia, ela tem muitas dores, ela tem muitas alegrias, e junto com ela, com cada personagem, com cada olhar detido, em cada circunstância que ela vivenciou, e que com o seu coração caridoso trouxe para todos nós. Nós podemos adentrar, porque o mais importante do que saber quem foi Dona Ivone, quem foi Charles, Roberto de Canaleiras, fazer as conjugações dentro das reencarnações, o mais importante, meus irmãos, é fazer luz para nós. O que nós aprendemos com a vida da Dona Ivone? O que nós aprendemos com as suas dores, com as suas tragédias, com as suas lágrimas? O que nós podemos aproveitar na vida hoje, na vida prática, para melhorarmos, para consolarmos as nossas dificuldades, para entendermos o mundo e a sociedade, para falarmos com toda certeza, como diz Kardec, o acaso não existe. As relações que existem em todas essas vidas, em todas essas dores. E se nós fomos criados simples e ignorantes, somos todos iguais, então nós temos os mesmos sentimentos, temos as mesmas necessidades, temos as mesmas dores em patamares diferenciados, mas podemos reerguermos do mesmo jeito que ela conseguiu. Porque isso é a única fatalidade que existe da vida. Nós vamos conseguir. Então, dentro desse processo, o teatro grego seria a materialização artística da mitologia. E o que é a mitologia? É explicar a origem e a existência das coisas. É aquilo que se propõe a doutrina espírita, responder quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Esse era o objetivo, lembrando que essa mitologia, né, ela nasceu há mais de 400 antes de Jesus. Né? Ela é fruto da coletividade, fruto das experiências, e foi a primeira explicação de tudo aquilo que era transcendente. Nós podemos dizer da espiritualidade. Né? Ela nasceu junto com a religião órfica, ela nasceu junto com a democracia. Por quê? Porque o ato de assistir a uma tragédia grega, no teatro grego, era um ato religioso. As pessoas se preparavam, quando nós nos preparamos para ir à igreja ou para ir ao centro, colocamos a roupa, passamos perfume, penteamos o cabelo, tomamos um banho, nós nos preparamos emocionalmente para ir lá e receber toda a vibração. E porque a mente, efetivamente, ela não sabe a distinção do que é real e do que não é real. Então, na tragédia grega, né, na manifestação daqueles personagens, o objetivo para muitos dos historiadores era despertar a compaixão, era despertar a fraternidade, a relação entre as pessoas, o porquê das dores, as funções da vida, do relacionamento entre sociedade. E nós também conseguimos encontrar na vida da Dona Ivone esta tragédia que vem trazer, porque nós sentimos, nós choramos com a Dona Ivone, nós sorrimos com ela, nós nos satisfazemos com os seus prazeres. E assim nós vamos absorvendo, nós podemos fazer aquilo que a Idade Média, através do Império Romano, junto com a Igreja, acabou, abafou a tragédia grega, o teatro grego. Por quê? Porque tudo isso leva à reflexão, leva ao pensamento, leva a abrir a mente. E quando você é ditador, quando você quer dominar, você não quer que ninguém pense. Porque quem pensa, quem reflete, tem uma vida diferenciada. Pergunta os porquês da vida. E o Espiritismo vem nos auxiliar disso. E além da sua base, né, doutrinária, como eu disse, existem esses romances. Então nós vamos procurar fazer um paralelo entre a vida de Dona Ivone, entre os romances, entre a sua vida, entre as parábolas de Jesus e tudo aquilo que é de nosso conhecimento. Né? Quem foi um dos principais escritores da tragédia grega foi Sófocles, Péricles. Né? E é interessante porque todos podiam escrever, porque era um conhecimento coletivo. E olha que existe um vínculo profundo com a doutrina espírita, porque não existe médium principal, não existe ninguém que detenha o poder. Né? Nós sabemos que Kardec, ele quando foi codificar, né, reunir pedagogicamente no Livro dos Espíritos, ele entrou em contato com mais de 1000 médiuns em diversos países.
Por quê? Porque não tem nenhum médium, não tem nenhum espírito que tem a primazia da verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Henri Heine deixou lá bem claro: coletivos são os trabalhos da humanidade. Ninguém vem para tudo nem para todos. Então, este vínculo com a doutrina espírita eu acho muito interessante, porque qualquer escritor grego poderia relatar, segundo a sua visão, segundo as características da sua pena, né, da sua forma de entender o mundo, ele poderia desenvolver a tragédia, a história. Então, a tragédia, por exemplo, uma das mais conhecidas, que é Édipo Rei, né, segundo Aristóteles, é o ápice da tragédia grega, a história de Édipo Rei, que nós vamos falar um pouquinho para frente também. Ela foi escrita pelo Sófocles, mas desde 400, na Ilíada, na Odisseia, a gente já vê referências a esse mito. E aí, o que nós temos que entender? Quem é Édipo? Édipo somos nós. Somos nós, foi a Dona Ivone, foi Roberto de Canaleiras, quando então capitão da fé, Luiz de Narbonne, no livro Nas Voragens do Pecado. Nós vamos ver algumas identificações entre eles, entre nós. E o mais importante é a gente tomar a decisão correta, é a gente aprender com as experiências passadas e alçarmos, arregaçarmos as mangas e vivermos da melhor maneira possível, através da reflexão, através do aprendizado daqueles nossos irmãos mais adiantados. Como disse mais uma vez da Dona Ivone, que abriu seu coração e trouxe para nós a sua própria vida, a sua intimidade. Ali nós aprendemos que Dona Ivone, que ela planejou o seu suicídio. Foi premeditado. Isso a gente vai ver lá para frente. Mas uma das vezes ela suicidou 2 vezes. A primeira, fruto de muita obsessão de um outro personagem que nós vamos falar do seu, que é o Frederico desculpa, não é o Frederico de não, isso é outro, né? Que é o Monsenhor, que foi pai não pai biológico, né? Mas ele ajudou a criar o Luiz de Narbonne lá na igreja. Então é todo esse vínculo, todo esse entrelaçamento entre os personagens, entre os vínculos, que vai trazendo as experiências que nós precisamos, que nós podemos absorver no dia de hoje, né? Então, vamos começar a história, né, como eu falei, para a gente entender a importância das voragens do pecado, voltando no ano 40 depois de Cristo, né? E lá nós vamos encontrar uma cidade, né, que era no recanto da Ásia, que foi absorvido pela Pérsia, que tinha um ditador, um déspota, um orgulhoso, um neurastênico, que era rígido nas suas leis, que o nome dele era Sacarã. Como nosso objetivo é explorar, a gente já vai adiantar quem foi Sacarã. Quem foi esse homem déspota? Tinha 45 anos, tinha 15 esposas. Mas quais são as características da sua personalidade? Ele dava mais atenção aos cachorros do que às suas esposas. Ele não tinha relação com as esposas. Ele era recato nas questões carnais. Ele era sóbrio nesses apetites. Ele gostava da ciência, da política. Ele estudou com os grandes mestres persas e gregos. Então, não podemos dizer, ele não chegou a ser um filósofo, mas ele discutia as ideias profundas da natureza humana. Mas ele era rei, ele era forte, né? Ele era um déspota, orgulhoso do seu conhecimento, orgulhoso do seu poder. E aí, como eu disse, Sacarã foi Charles. Quem é Charles? Foi o mentor, foi o pai, foi o irmão da Dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu esse livro, Nas Voragens do Pecado. E supervisionou, né, e concluiu os outros 2 livros. Quem começou a escrever foi Roberto de Canalejas, mas o próprio Charles é quem amarrou, né, a história, porque Roberto de Canalejas reencarnou e ele então escreveu O Cavaleiro de Lumières e o Drama da Bretanha. Hoje
É um espírito que não precisa mais reencarnar na Terra porque não tem provas e expiações para se purificar. Já é um espírito que atingiu um patamar de evolução aqui na Terra, que já serve diretamente com Jesus. Eles é um dos amigos que ajudam a gente encontra isso no livro Memórias de um Suicida, lá para receber os suicidas, sob os auspícios de Maria de Nazaré. E por que eu estou falando isso? Porque na época de Jesus, há 2000 anos, ele era um déspota, ele era feroz. Hoje, ele já sublimou dentro da capacidade evolutiva da Terra. E a pergunta que é importante para nós, se nós ainda estamos aqui, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, eu vou resumir em 3 conceitos: orgulho, egoísmo e vaidade. O que nós éramos naquele tempo? Porque em 2000 anos ele conseguiu se sublimar, assim como o Espírito Emmanuel. A gente conhece a história dele enquanto Públio Lentz, que encontrou com Jesus. E Jesus falou, está no seu momento decidir, seu minuto sagrado, me aceitar agora ou esperar séculos. E ele decidiu esperar séculos para derrotar o orgulho da sua vida. Nós também, pelo jeito, estamos esperando porque estamos aqui ainda com as nossas dificuldades. Até quando? Nós já temos as possibilidades. Nós estamos hoje num processo de pandemia. E é interessante lembrar, fazer aqui, abrir um parênteses, para falar que em 1918, quem desencarnava trabalhando e auxiliando todos os necessitados da sua região foi o nobre, o espírito que nos auxiliou, que se converteu ao espiritismo lendo Leon Denis em 1918. E me fugiu o nome dele agora, hein? Eu vou me recordar depois. Não tenho aqui deixa eu ver se alguém me responde. Me fugiu o nome dele. A respeito do... Ele era farmacêutico, foi médico e lá tinha um bigodinho, só me fugiu o nome agora. Ele, na gripe espanhola, auxiliando lá de Sacramento, auxiliando todas as pessoas necessitadas, né? Então, isso nos auxilia. E aí voltemos ao Sacaran para mostrar que, como nós vamos ver, Dona Ivone, no ano que reencarnou em 1900, ela veio expiar o quê? As suas dores, expiar o seu suicídio. E ele já era mentor, já era o guia, já era o pai, já era o espírito guia que ia auxiliar, segurando na sua mão durante toda a sua vida, durante toda a sua mediunidade, durante todas as suas dores. Como ele soube aproveitar isso. E ele tinha um amigo chamado Osman, diz assim no livro, leal servidor, amigo dileto, hoje seria um procurador-geral, um mestre de cerimônias, perdão, que era cristão também. E como amigo de Sacaran, ele queria fazer o quê? Converter o seu rei. E olha que interessante, porque o Paulo de Tarso diz que a evolução se dá em fileiras. A gente evolui em coletividade, por isso que o acaso não existe. Não é à toa que nós nos identificamos através da afinidade, através da doutrina espírita, através dos centros, através dos trabalhos comunitários, dos trabalhos sociais, através das famílias espirituais, que nós consubstanciamos na medida em que nós trabalhamos, na medida em que nós nos identificamos, na medida em que juntos nós vamos rumo ao alvo, como nos ensinou Paulo. E sempre ao nosso lado tem alguém que auxilia, mais uma vez, coletivos são os trabalhos da humanidade. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. E ele teve esse amigo chamado Osman. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, que também teve um amigo que foi fundamental na sua vida.
embora muitas vezes passe desapercebido. Barnabé, quando ele estava lá, né, na sua cidade, na sua tenda, e ele confeccionava os tapetes, quem foi que bateu no ombro de Saulo na época e diz assim: vamos para Antioquia, o trabalho nos espera. Foi ele que deu o primeiro passo, que foi companheiro, que levou Saulo para Antioquia, que lá ficou com ele e que foram, através das vozes diretas, conclamados para fazer a primeira viagem. Foi Barnabé que esteve ao seu lado, que o auxiliou. E a gente sabe como é importante a mão de um amigo, de um ombro, de um ouvido, que não vai determinar a nossa vida, mas vai nos dar o apoio, vai nos dar a fortaleza, vai nos dar a base. Francisco de Assis teve um amigo, depois que ele voltou de Spoleto, antes dele começar a sua grande trajetória espiritual, quando ele entrega na Praça de Santa Maria Maior os seus trajes, as suas roupas ao seu pai e à sua mãe. Quando ele desvincula da sociedade com os conceitos que nós conhecemos hoje. Ele tinha um amigo. Qual o nome desse amigo? Ninguém sabe. Não ficou para a história. É importante, foi fundamental na vida dele. Mas nem nome teve. E isso é muito interessante, porque ser amigo não é aparecer, é apenas estar ao lado, é apenas auxiliar. E Osman tinha esse processo, porque em cristão o que ele desejava? Porque ele amava o seu rei Sacarã. É transformá-lo em cristão. É falar de Jesus, o co-criador da terra, o governador espiritual, o modelo e guia, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos para todos nós, que traz o roteiro, que nos faz o convite. Há 2000 anos ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque tudo que parte da espiritualidade superior é convite. É conclamando-nos à mudança, ao trabalho íntimo, em fé em Deus, esquecer da materialidade, do egoísmo e abrirmos-nos para o próximo, exercitando aquilo que eu falei no início, que a tragédia traz para nós: a compaixão, sentir com o outro e auxiliá-lo sem qualquer gratidão, não esperando nada do outro. E essas são as palavras de Osman. Convicto de que faltava a Sacarã um elemento precioso, irresistível, capaz de ajudá-lo a vencer a si próprio, modificando-lhe o temperamento. O que faltava na vida de Sacarã? O amor. Porque ter esposa, ser casado, ter vínculos afetivos não significa que ele tinha um verdadeiro amor, porque ele não ligava para as suas 15 esposas. E aí aconteceu o aniversário do rei. E quando o rei faz aniversário, todos os seus súditos vão presenteá-lo. E ele recebeu o dia inteiro, né, na sua sala, com as suas esposas, e o salão, e a banda tocando. E tem um detalhe: ao lado dele tinha uma cadeira especial, que era para a sua predileta, para a sua esposa especial dentre as 15. Mas nenhuma delas ousou um dia sentar ali. Até que Osman chega e fala: tem um presente especial. É uma joia grega que vem trazer para vocês. E Osman vira as costas e ele ficou esperando alguma caixinha, alguma joia. E ele dá um estalo, a música começa, caem pétalas de rosas na cabeça do rei e entra uma menina de 17 anos, jovem donzela egípcia, loura, dançarina seminua, trajada com flutuantes véus, formosa como uma princesa. Qual o nome dela? Lígia. E ela então dança e ela é ousada, porque ela não vai até o rei e se abaixa para cumprimentá-lo. Ela é audaciosa, ela é consciente de si, ela dança, ela provoca o rei.
Ele se levanta, carrega o senho e todos então ficam nervosos, sabendo que ele iria mandá-la para o carrasco, porque ela não foi lá cumprimentá-lo. E ela continua então dançando, passa por cima da mesa, a mesa era baixinha lá, na característica daquela região. Não baixa os olhos, não se curva para beijar-lhe as mãos, e sem a mínima cerimônia, a Lígia senta-se ao seu lado na cadeira vazia à espera de uma favorita. Dá para imaginar essa cena, gente? Uma menina de 17 anos com um homem de 45 anos que era rei, que era déspota, que era violento, que era orgulhoso, que era neurastênico e que não esperava muito mais da vida. E ela faz tudo isso, encara e ele fala: eu poderia te castigar. Ela falou: não vai. Não vai, porque eu sou grega de nascimento. E todo grego é livre. E sou romana, porque adquiri este título. E todo romano não pode ser castigado no seu reino. Então você não pode fazer nada comigo. E aí, esse diálogo, né, é um diálogo longo entre os dois, que eles vão conversando. Ele relaxa e todo mundo, a música continua, né? É muito interessante, porque ela diz assim, ele pergunta: onde nasceste? E Lígia falou: nasci em Delfos e fui consagrada no templo. Vamos nos deter aqui nesse contato, que coisa interessante. Ela nasceu em Delfos, na Grécia. Delfos é aquele templo famoso, conhecido na história, onde tinham os sacerdotes e as pitonisas. As pitonisas eram aquelas médiuns que recebiam as grandes autoridades, as pessoas como um todo, que iam tirar as suas dúvidas. Quem foi que frequentou o templo de Delfos? Só para a gente lembrar. Alexandre o Grande. E uma das personagens conhecidas, que foi Sócrates. Quando conversando com Pítia, ela disse: tu és o homem mais sábio na face da terra. E ele então soltou aquela frase conhecida, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. E foi, né, inscrito no templo de Delfos a frase mais famosa da vida de Sócrates, que muita gente diz que foi ele, né, mas ele apenas estava inscrito, que é conhece a ti mesmo. Na verdade, o que está escrito lá? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Olha que interessante. Conhece a ti mesmo e conhecerás todo o universo. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos esclarece. O macrocosmo e o microcosmo têm uma ressonância. Eles são parecidos. O que existe no universo existe dentro de nós, a nível microscópico. Só para dar um exemplo prático. O Sol com os planetas de volta elíptica, em volta do Sol, no sistema solar. Nós temos o núcleo do átomo e os elétrons que rodam de forma elíptica. É o macro e o microcosmo. E isso no templo de Delfos ele já falava. Conhece a ti mesmo, conhecerás todo o universo e os deuses. Por quê? Se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Não adianta procurar fora, porque tudo está dentro de nós. O que foi que Jesus fez durante todo o tempo que esteve aqui? Convocou-nos, conclamou-nos à busca, à conquista do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro dos vossos corações. E ainda hoje nós precisamos repetir, nós precisamos viver. E aí vem um vírus que nos convoca. Volta para dentro da sua casa, olha para dentro de si. Fica recluso, repensa, analisa, para conseguir então identificar que tudo que você busca lá fora, se não encontrar dentro da gente, nós não encontraremos fora. E tem uma outra frasezinha também que completa isso, que diz assim: nada em excesso. Olha que interessante. Nós vamos no livro Recordações da Mediunidade. Por quê? Porque Dona Ivone, abre aspas, diz assim: a faculdade mediúnica não atinge o grau necessário, a possibilidade do desenvolvimento normal,
num ano ou em 10, mas através das etapas reencarnatórias. Então, quando a gente vai ver, vai estudar, vai se debruçar na mediunidade positiva de Dona Ivone do Amaral Pereira, que psicografava, que via os espíritos, que escutava os espíritos, que se desdobrava, que tinha catalepsia, que tinha, além do desdobramento, materialização. Como ela desenvolveu? Ela falou, não é 1 ano nem 10 anos, mas é fruto de quê? É fruto das reencarnações, das etapas reencarnatórias. Então, lá no ano 40 depois de Cristo, ela deixa isso para nós, porque ela foi batizada, né? Ela foi inscrita no templo de Delfos, onde tinha as pitonisas. Então ela já conhecia a mediunidade, né? Não desenvolveu tanto, mas ela já tinha contato. É um símbolo muito interessante, o templo de Delfos, aonde ela foi batizada, né, pelos sacerdotes de então, e o que a sua mediunidade trouxe para nós no século XXI. Desculpa, no século XX, né? Eu adiantei aqui um pouco, no século XX. Agora tem uma outra lição interessante para falar do tempo de Delfos, e nós vamos voltar um pouquinho na mitologia grega. Porque Édipo, o rei, né, que foi escrito por Sófocles, a vida dele tem uma ligação direta com o templo de Delfos. O pai dele, que era Laio, e a mãe dele, que era Jocasta, receberam do templo de Delfos uma orientação. Vocês não podem ter um filho, porque ele vai desgraçar a vida de vocês. Porque esse filho vai te matar e vai casar com a sua mãe. Mas ele não aceitou a orientação. Ele teve o filho, ficou com medo das consequências e então entregou a um servo para que levasse ele e o abandonasse. Furou os pés dele, né? E Édipo significa pés inchados. Ele foi recolhido por um outro pastor que levou para Corinto, e o rei de Corinto, que era Políbio, e sua esposa, que era Mérope, foram pais adotivos de Édipo. Depois que ele cresceu, desenvolveu, estavam numa festa, uma pessoa tinha bebido e passou um pouco, né, do senso de normalidade, virou para ele e falou, você não é filho de Políbio e de Mérope. Eles são seus pais adotivos. Ele então ficou confuso, foi para o pai, né? E o que fez Édipo? Foi ao templo de Delfos. Qual o simbolismo de Delfos, gente? Deixa eu terminar então o que aconteceu. Foi ao templo de Delfos, chegou lá, ele ouviu, fez várias perguntas. As respostas não o agradaram, porque ao invés de saciarem as suas dúvidas, o templo falou o seguinte, você vai matar o seu pai e você vai casar com a sua mãe. Ele então, atordoado, diz, vou fugir de Corinto. E ele foge de Corinto. E a gente sabe que ele vai dar em Tebas. Depois a gente continua a história. Mas o que é o símbolo de Delfos? Por que o pai dele ouviu e não aceitou as consequências e teve um filho? Por que ele foi buscar resposta e não encontrou resposta? Porque Delfos significa espiritualidade. Significa comunhão com os nossos anjos de guarda, com aqueles espíritos mais evoluídos, nossos irmãos mais adiantados, mais experimentados, que vêm nos conclamar, que vêm nos orientar. Só que eles não podem viver por nós. Então eles dão um conselho. E os conselhos deles geralmente são através de símbolos. E muitas vezes nós não nos satisfazemos com isso. Nós não aceitamos o que os espíritos vêm nos falar. Porque o que a gente pede aos espíritos? Uma vida simples, fácil, sem problema, sem dificuldade, sem nenhuma barreira. Enquanto eles vão falar o seguinte, você vai ter a barreira, você vai ter dificuldade, você vai chorar, você vai passar pelas dores, mas você vai vencer. Nós estaremos do seu lado. Fé, oração, perseverança. É muito significativo esse símbolo que tem na tragédia grega, que tem a Dona Ivone, que tem Sócrates,
que é um dos que assinam, né, o livro dos Espíritos, lá a conclusão, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, porque veio antes de Jesus preparar com as suas ideias tudo aquilo que Jesus consubstanciou no seu Evangelho através dos seus exemplos, né? Sócrates e Platão, porque Sócrates também, como Jesus, não escreveu nada, Platão, que era o seu discípulo, que escrevia por ele. Então, é muito interessante todo esse processo e a Lígia que lá começou. Sendo que, vamos dar um passo à frente também, no livro Nas Voragens do Pecado, no capítulo 4, intitulado, vou pegar aqui para ver, intitulado Pacto Obsessor. Dentro da história dela, ela se chamava Ruth Carolina. A família foi morta. Ela então vai para a sua cunhada, que ia casar com seu irmão Carlos Felipe II, que era Charles. E ela, então, a sua cunhada estava por morrer. E ela então tem um pensamento macabro. E elas fazem um pacto, quase que diabólico, porque as duas se unem para matar, para vingar Luiz de Narbonne, que matou a família de Ruth Carolina Bittencourt de La Chapelle. Mas qual o pacto? O pacto que ela estava por morrer, Otília, a sua cunhada, que ia casar com seu irmão Carlos, repito, para fixar quem não leu a história. E ela desencarna. E Otília fica no plano espiritual, secundando a tarefa inglória, infeliz, que veio repercutir no século XX a vida dolorosa, as dificuldades de Dona Ivone do Amaral Pereira. Por quê? Pelo simples fato que ela não perdoou, que ela não compreendeu os fatos da vida. E ali, em comunhão, né, que a gente pode falar que era um processo obsessivo, né, de mão dupla, porque ela chamava, vem Otília, me ajuda Otília, me dê forças para concluir e matar e castigar Luiz de Narbonne. E Otília, quando ela estava fraca, chegava perto dela, já desenvolvendo as suas potencialidades mediúnicas, o que vem corroborar o que ela falou nas memórias, recordações da mediunidade. Como é importante através da evolução, porque a mediunidade são potencialidades do espírito, da alma, consubstanciadas no perispírito e que se materializam na nossa vida. E desde lá, né, também neste contato contínuo, e depois vamos ver no livro, nos Dramas da Betânia, né, o Monsenhor, que foi pai do Luiz de Narbonne, como obsessor dela. E ela já tinha problemas, né, psicológicos. E o Charles, mais uma vez, enquanto irmão, o auxilia, a ajuda, evangelizando, orando, explicando, consolando, estando ao seu lado, mas jamais conseguiu impedir que ela firmasse e sofresse as consequências dos seus próprios atos, e ela, sob a influência desse espírito, mais da sua vontade, né? Não estava subjugada a ele, mas estava sob a influência dele, ela então comete o suicídio. Para a gente ver que realmente a natureza não dá saltos. E durante todo esse processo, ela conseguiu desenvolver a sua mediunidade. Bem, nós estamos lá na festa. A gente terminou aqui, ela conversando com Sacaram. Uma semana depois, casaram-se. Otília tornou-se a soberana que dominou acima de tudo o coração e a vontade do monarca. Frase de Charles, nessa leitura Evolução, que está no livro Sublimação, psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, olha que interessante que o Osman, seu amigo, disse que ele precisava de um amor. E quando encontrou a Lígia, de 17 anos, eles se casaram em uma semana.
Ele dispensou todas as esposas, ou retornaram para casa, ou ficaram livres, né? Ele não segurou nenhuma, ele era muito humano em relação a isso. E ela tornou-se a soberana que dominou acima de tudo o coração e a vontade. Então, o amor, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém tem um coração fechado para o amor. Na presença do amor verdadeiro, ao seu malgrado, o coração cede. É assim que a gente domina. Não é através do egoísmo, é através da força. Não é tomando conta, amarrando as pessoas. Porque a única forma de dominar é o amor. Vou fazer um parênteses aqui. O diálogo que tem Abigail e Saulo de Tarso no livro Paulo e Estevão. A gente corrobora como é fundamental o amor verdadeiro e como ele domina e como a gente se entrega, como aconteceu com Sacarã. E amenizou, tiveram dias, meses, né, um período de benesses, de leveza, de tranquilidade, o povo feliz. Só que a vida é uma tragédia. A vida tem as dores. A vida nos convida a algo mais do que gozar, do que ser feliz, do que alcançar essa paz do mundo. E o que aconteceu? Lígia morre envenenada com uma taça de vinho. Mas antes disso tem uma referência que eu também vou ler para vocês, do Charles, que diz assim, sobre a relação entre Lígia de 17 anos com esse monarca de 45 anos. É muito interessante porque é muito díspare e ela não era nada, né? E ele era um rei. E ele escreve assim, abre aspas, que mistérios sublimes se haviam infiltrado nessas duas estranhas almas, para que dessem assim repentinamente uma a outra. Hoje a gente chamaria assim, amor à primeira vista. Existe amor à primeira vista? Existe o amor à primeira vista, só que não é à primeira vista. Aquela declinando para o inverno da vida, que é Sacarã, esta despontando no alvorecer pujante, que era uma jovem de 17 anos, vibrando de vida e esperanças. Que mistérios são esses? A resposta dele, só Deus o sabe. Mas, estudando o livro Recordações da Mediunidade, nós vamos encontrar lá, quando em 1940 ela entra num processo de coma, onde ela fica vários dias acamada, onde os médicos não encontram doença para ela, onde eles falam, é só esperar a morte, não tem o que fazer, ela não tem doença nenhuma, mas só dormia. Ela conta que foi retirada do corpo e foi operada no seu perispírito. Quando ela retorna, ela pede ao corpo, ela pede papel, caneta e escreve uma carta belíssima de Charles enquanto pai, enquanto Ramiro de Guzmán, que é uma outra encarnação. A vida dela é pujante, gente, é muita coisa interessante. Mas vamos nos deter aqui. Então, o que acontece? Ele diz assim, as nossas almas se encontraram desde o Egito. Olha só, o livro Sublimação fala de Sacarã a partir do ano 40, nas Voragens Pecado, século XVI, 1580. Depois, o próximo século, até a vida dela agora em 1900. Mas de onde que veio? Porque se pergunta, basta você dançar, basta você ser bonita, basta você ter jeito com a dança para poder convencer um rei com 45 anos e casar com ele uma semana depois e tomar conta do seu coração e ele se abrir e ele relaxar? Não, o acaso não existe, minha gente. E aí a gente entende ele falando que desde o Egito. Então no Egito já eram almas afins, já tinham vínculos emocionais. Aí agora eu vou fazer uma ilação da minha mente. Por quê? O Egito, né, ele fez parte de um daqueles grupos que vieram de Capela. De Capela. Nessa época de Jesus,
ele já era conhecedor da história, estudou com os gregos, com os persas. Ela já estava no templo de Delfos. Então, nos leva a crer que quando eles estavam no Egito, também eram personalidades, que não eram servos, mas que também já tinham contato, já entendiam a espiritualidade. Porque, não sei, aí é que eu falei, é uma ilação minha, provavelmente tenham vindo de onde? Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Daquelas 4 grandes raças que vieram de Capela. Então, provavelmente, o vínculo deles já vem desde Capela. É apenas um raciocínio, lógico, não tem como provar. Nosso objetivo aqui não é esse, agora não é fazer ciência espírita. Mas aproveitar, entender que todos os nossos relacionamentos não são frutos do acaso, não são frutos de uma coincidência, o amor à primeira vista. São revivências, são ressignificações, reencontros profundos que nós temos com determinadas almas naquela circunstância. E por isso que nós conseguimos entender uma menina de 17 anos. E vou dar um salto aqui porque eu não resisto. Na outra leitura chamada Nina, que é uma reencarnação depois do drama da Bretanha. Quando ela é uma cigana Andaluzia, né, João Carlos? Quando ela é uma cigana Andaluzia. E ele era um médico. E ele era rico. Ele era famoso na cidade. Né? Ele estava indo assistir uma ópera que iria inaugurar. Junto com a sua noiva. Que é a mesma que Otília. Que não conseguiu casar nas Vorazes do Pecado. Em 1580 não conseguiu casar. E eles então param a carruagem. Porque existia um burburinho. Tinha uma casa de festas. Mas ali tinha uma dançarina famosa. Chamada Nina. Uma cigana Andaluzia. Ele do lado de fora. Ela lá dentro. Ele cruza o olhar com ela. Cruza o olhar com ela. Ela dançando e ele na carruagem. Nunca mais foi a mesma coisa a vida para ele. Muito menos para ela. E eu fico pensando, que magnetismo é esse? Que forças ocultas são essas que fazem uma ligação deste patamar? Ó, a história é muito interessante. Depois vocês pegam no livro Sublimação. Né? É de arrepiar. Mas o que leva a isto? Somente a reencarnação dos pilares da doutrina espírita, consubstanciados, confirmados nos romances espíritas. Esses que muita gente diz que são historinhas, que a gente até emociona e chora, mas que não trazem a essência doutrinária, trazem. É reencarnação na veia, na prática, meus irmãos. Poxa, 8:55. Vamos adiante. Aproveitar os poucos minutos que nos restam, tá? Então, é muito interessante. E aí, o que acontece? Vamos voltar para a história. Vamos terminar essa história, se Deus quiser, mais alguns minutos aí eu vou passar, mas vamos terminar aqui, porque é encantador. A vida dela nos toca, nos mexe, é impressionante. Lígia morre subitamente envenenada por uma taça de vinho. Existia inveja. Existiam aqueles que não aceitavam a felicidade de um déspota, de um rei. Ele é rico porque que ele conseguiu o amor da sua vida. Não estou falando da nossa... O que acontece com Sacaram? Enlouquece. Perdeu o seu amor. Perseguiu inúmeros suspeitos. Mandou enforcar, torturar. E depois comete aquilo que foi uma das
que é uma das maiores atrocidades na Terra. Suicidou-se. Ele suicidou. Não sei, não entra em detalhes do livro, mas geralmente ele queria o quê? Acabar com a sua dor. Porque esse é um dos objetivos de quem busca acabar a dor. Como se fosse possível acabar com a nossa dor. Como se a gente fosse exterminá-la, enterrá-la junto com o corpo. E não existisse para muitos a vida. Só que a vida continua. Com um detalhe. Porque agora, depois de matar do seu corpo, ele encontra a realidade. O que é a realidade? A dor continua muito mais atroz, muito mais intensa. E ele acrescenta uma outra dor, que é a vida que ele abandonou. Que é a ingratidão contra a lei divina. Que Deus dá a vida. Ninguém tem capacidade de tirar. E a outra decepção. Ele não encontra a Lígia. Não encontra a Lígia. E fica perambulando. Até que a lei toca na sua consciência. Os amigos chegam e diz: quem quiser aprofundar, está no livro Memórias de um Suicida, página 121, segundo a minha edição aqui, né, da FEB. Que o suicida não fica muito tempo no plano espiritual. Porque o suicida, ele é considerado, deixa eu ler aqui. Um clandestino na espiritualidade. Essa palavra é forte. Ele é considerado um clandestino na espiritualidade porque ele não foi convidado, não estava na hora dele chegar lá. E ele precisa reencarnar. E quando reencarna, reencarna com todas as suas dores, um pouquinho agravadas, numa família geralmente diferente, longe da sua família espiritual. E aí a gente vê também com Roberto de Canaleiras em outras vidas. Aconteceu com ele, aconteceu com Tony Ivone. A gente consegue entender porque aqui na Terra, nessa encarnação, ela não teve nenhuma família, não teve um lar. Ela mudou de inúmeras, desde Rio das Flores, passou por Juiz de Fora, morou em Belo Horizonte, morou no Rio de Janeiro, né? Morou em Teresópolis, em Petrópolis. Não teve lugar, não teve pouso. Por quê? Suicida. Porque ela desfez da família. Nas outras, e a gente encontra isso, nas Vorazes do Pecado, Cavaleiro de Lumière e Dama da Betânia. Não teve a gratidão. Então o que acontece com Sakarã? Reencarna. Aonde? Pela lei da justiça, no mesmo reino que ele era rei. Agora ele é mendigo, escravo, filho de escravos, de senhores tiranos, que dele exigem trabalhos rudes, violentos, de sol a sol. Além disso, ele é leproso, para sorver as leis que ele mesmo criara. Porque nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. E olha que interessante, sofre, além do mais, a dor inconsolável de um amor perdido. Ele tem um olhar angustioso, eu imagino assim. A par de todas as dores físicas, dói mais a dor moral. Livro Consolador de Emmanuel, ele explica a diferença entre a dor física e a dor moral. Ele tinha essa dor, ele tinha esse vazio, ele tinha essa insatisfação na vida, porque algo faltava, um amor, um sentimento que ele viveu. Agora, não por acaso, a sua esposa foi envenenada. Né? Aí a gente não tem as vidas anteriores. É uma questão da lógica, é uma questão da justiça, da reencarnação. E Lígia? Onde estava Lígia? Perdera de vista como espírito, ignorando que também ela evoluía, como ele, por outras paragens da terra, a fim de melhorar o próprio caráter na esteira do aprimoramento moral e espiritual. Todo mundo continua. Então, se nós temporariamente estamos afastados da nossa família espiritual, reencarnamos num país adverso, numa cultura completamente diferente,
por algum processo de expiação ou de prova. Não precisamos nos perturbar. As nossas almas afins continuam o seu processo de evolução em algum outro lugar. É a lei divina. E se a gente acha isso uma injustiça, então nós não acreditamos, não temos certeza que Deus é perfeito, que Deus é a perfeição, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas melhores circunstâncias da vida, para a nossa evolução. Para nós expurgarmos de nós, da nossa consciência, que se sente culpada, porque Deus não culpa ninguém, mas nós nos culpamos pelas nossas tragédias, pelas dores, pelos equívocos, por fazer tropeçar um daqueles pequeninos que Jesus disse. Então nós precisamos aliviar a consciência. E através de quê? Da reencarnação, muitas vezes longe das nossas famílias. Isso aconteceu com Luiz de Narbonne, que nós vamos falar amanhã, no livro Nas Voragens do Pecado. Porque essa família que ele matou é a família espiritual dele. E depois a sua consciência doeu muito, e clamou e gritou. Mas ele foi avisado. Nós vamos falar isso, deixar aqui um convite para amanhã, para a gente aprofundar esse processo que aconteceu com Sacarã. Já estamos no final final da história, tá? Um dia, olha que interessante, nós falamos do amigo lá do Osman, falamos de Barnabé, falamos do amigo oculto, que ninguém sabe o nome, de Francisco. Um dia, ouviu um santo homem simples e pobre falar sobre o cristianismo. E os exemplos e promessas de Jesus o consolaram. A figura de Jesus apossou-se de sua alma para sempre. Quem ouve Jesus, quem se encontra com ele uma vez, nunca mais há de ser o mesmo. Mas é um encontro verdadeiro. É um encontro de alma. Não é o encontro do Jesus que está nas igrejas. Amanhã eu vou falar, mas vou repetir aqui. No livro Nas Voragens do Pecado, Carlos Felipe II é pastor luterano, né? Morava lá perto da França. Então, diz o Charles, então lhes falava daquilo que jamais fora franqueado a um aprendizado eficiente para o povo. Ele pregava alguma coisa que o povo não conhecia, isto é, a personalidade real e não lendária do Redentor dos homens. Não falava do anjo de Jesus, falava do ser humano Jesus, que estava ali ao lado das dores, com compaixão, auxiliando, amparando, protegendo, convidando, orientando, aconselhando. E muitas vezes nós nos distanciamos desse Jesus, mas quando nós encontramos essa personalidade de Jesus, que provavelmente hoje estivesse aqui encarnado, eu ouso dizer, não era espírita. Não importa, ele poderia até ser, mas ele estaria acima de tudo como teve naquela época, porque ele foi judeu e estava acima do povo judeu. Foi considerado que um traidor, por isso que ele foi morto, porque ele era um contestador, porque ele curava no dia de sábado, porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Hoje, nós seguimos Jesus ou nós seguimos aqueles que interpretam Jesus? Francisco de Assis, quando estava morrendo, falou: meus filhinhos, Jesus acima das instituições, o Cristo, a verdade, a vida, o caminho. Não as nossas considerações sociais, embora sejam proveitosas em muitas circunstâncias, faz parte da nossa evolução, mas tem um determinado período que a gente vai se descolando, assim como fez Francisco Cândido Xavier, que no final da vida já não tinha mais centro espírita, tinha a casa da prece, da oração. E, só fazer um parênteses aqui, de disciplina enquanto médium, o que é disciplina? Enquanto o Emmanuel falou com ele, disciplina, disciplina, disciplina. O homem começava a psicografar 5 horas da tarde e virava até 5 horas da manhã, 12 horas, ininterruptamente. Sem conceitos que a gente tem que rever. E o que o Charles vem trazer? Que quando a gente encontrar Jesus, nós vamos encontrar a verdade. Nós vamos fazer reflexão. E a doutrina espírita nos convida a isso, a refletir, a repensar.
Não por que eu estou sofrendo, por que o meu pai, por que a minha mãe, por que meu parente desencarnou, por que eu desencarnei. Se acontecer da Covid, não interessa o porquê, o mais importante é para quê, qual a utilidade, o que eu estou aprendendo, o que a vida quer nos ensinar, o que de potencial do meu espírito eu preciso desenvolver, o que eu estou ressarcindo, que oportunidades a vida está me dando para abrir a mente, para abrir o coração, para entender Jesus enquanto um homem real, não lendário, como fala aqui no livro Nas Voragens do Pecado. É isso que nós precisamos encontrar com Jesus. Agora precisamos fazer o que ele fez, ouvir. Ouça os que têm ouvidos para ouvir. A gente não ouve. A gente ora, mas não fica em silêncio para ouvir a resposta da espiritualidade. E muitas vezes quando vamos nos centros ou nos médiuns ou nas orações, como eles iam no templo de Delfos, a gente quer ouvir as nossas respostas. A gente não está preparada para ouvir o silêncio da divindade. Porque tudo chega na hora certa, mas não na hora que a gente quer. Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro tinha morrido, estava doente, mandou avisar Jesus. 2 dias para ir o mensageiro. E Jesus falou, não é para a morte. Demorou mais 2 dias. Ele chegou, já tinha 4 de morte. E ele amava Lázaro. E as suas irmãs entenderam que não estava na hora. Porque entre o pedido delas e o aparecimento de Jesus, 4 dias. O que são 4 dias para nós? 4 circunstâncias, 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 4 séculos. O tempo não importa. Não chegou no momento que elas quiseram. Por isso se lamentaram, Senhor, se tu estivesses aqui. Se tu estivesses aqui. Quando os espíritos não fazem o que a gente quer, como a gente conversa com eles? Doutor Bezerra, se fosse. Ou a gente fala, poxa, doutor Bezerra, eu fiz tudo. Eu trabalho, eu faço, eu distribuo, eu dou passe, eu sou médium. E não tem a condescendência? O outro que chegou agora já recebe? Enfim, meus irmãos, vamos acabar aqui porque já vai estendendo o horário, vamos acabar a nossa história. Peraí, já está no finalzinho, né? Então, essa nossa concepção de que todos os espíritos estão no processo da evolução é fundamental para as nossas vidas. Reencontraram-se, depois ele desencarna, e eles vão se reencontrar novamente em Roma. Ele ocupa um alto posto público, é culto, poeta, orador, fino político, escritor, cristão, ora nas catacumbas junto aos seus irmãos. Lígia está do seu lado, é sua esposa e ele o seu escravo de sempre. Lígia já não é a bailarina travessa e simples de outro tempo. Aí a gente começa a ver uma distinção, uma bifurcação entre a personalidade de Charles e a personalidade de Dona Ivone, de Lígia e de Sacarã. Ele já era cristão convicto. Ele morre apunhalado pelas costas por uma escrava, por causa do seu partido político. Ele ajudou muitos cristãos. Ela traiu-o. Ela perjurou o matrimônio. Depois da morte, ela desposa o amante, adapta-se à vida de Roma, repudia os cristãos, diverte-se no circo, vendo-os morrer, perde-se na noite dos pecados. O tempo passa, reúne numa circunstância, reúne-se em outra, mas o que é interessante? Algumas vezes Lígia está perto dele na reencarnação e ele se perturba nos trabalhos da própria evolução com a violência de seu amor. O vínculo deles era tão grande que quando ela se aproximava dele numa encarnação, ele se perdia. Isso daqui é para a gente meditar, para a gente pensar muito, muito, muito. E o que a espiritualidade decide a benefício de ambos? Vamos separar. Ela vai continuar com o processo da sua evolução num caminho e ele vai para o outro.
E aí o que aconteceu? O que ele foi nesse processo? Foi príncipe, foi sacerdote, foi médico, professor, músico, poeta, artista, renovador de ideias, conspirador, operário. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje quando a gente vê o Charles, que é médico, que é poeta, que é escritor, todas essas habilidades a gente vai conquistando no decorrer das reencarnações. São aptidões que a gente vai desenvolvendo. São aptidões, os dons que nós temos hoje, fruto do trabalho, do esforço, da dedicação, da perseverança em várias reencarnações. Para finalizar, vemo-lo depois, e outro ponto super interessante, na Índia, a velha pátria da filosofia e do culto ao espírito. Lembrei o nome, Eurípides Barçanufo. Morreu em 1918 com a febre, igual me fugiu, espanhola, ajudando e auxiliando e prescrevendo e na sua farmácia, né, auxiliando o próximo. Eurípides Barçanufo. Demorou, mas eu lembrei. Enfim, vemos na filosofia, sua alma está cansada das paixões terrenas e aspira a placidez e a pureza do amor divino. Então ele já não olhava, já não queria da Lígia o amor humano, da esposa, dos apetites carnais, que fazem parte, mas que o atribularam durante muito tempo. E ele se sublima, e ele coroa a sua evolução na Índia. E é muito importante porque no livro, nas memórias, Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco destaca que todos aqueles vinculados à medicina são indianos. Ele fala, ele confessa, na Terra achava isso uma coisa de ilusão, não acreditavam muito, né? Achavam eles, né, meio simplórios, porque a gente acha que o Ocidente é que tem o desenvolvimento da civilização e do conhecimento. E foi lá na Índia. E muitas vezes, na Recordações da Modernidade, a gente vê o Charles, quando aparece para ela, ele aparece com um turbante, com um anel de esmeralda, que significa a medicina. Porque nós temos preconceitos com outras religiões e com outros cultos. E a Índia, né, na sua essência, ela é profunda. Ela trouxe homens como Gandhi, como Rabindranath Tagore e tantos outros. É um berço de espiritualidade. Lá bebemos na fonte fecunda, porque também é uma das raças que veio de onde? De Capela. E o irmão Teócrito, que é o chefe, né, que é o coordenador geral da escola não, do Hospital Maria de Nazaré, ele é indiano e diz assim na leitura do Memória Suicida, a essência do conhecimento indiano jamais conseguiu se materializar na Terra. Depois disso, para terminar de vez, vamos encontrar Charles como Carlos Felipe II no livro Nas Voragens do Pecado e Lígia como Ruth Carolina, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais no estudo de amanhã, onde vamos falar um pouco mais sobre a tragédia grega, sobre a história de Édipo Rei, vamos falar de Narbonne, né? Falamos pouco aqui, especificamente a gente falou, foi sobre Charles e Lígia, né? Sobre Sacarão e Lígia, Charles e Dona Ivone do Amaral Pereira, para a gente entender a importância do livro Nas Voragens do Pecado, que vem coroar essa história e dar início a uma outra empreitada que vai desenrolar nos Cavaleiros de Lumière, no Drama da Betânia, depois em Nina e finalmente como Ivone do Amaral Pereira, essa fluminense, nascida em 24 de dezembro de 1900 e retornou ao plano espiritual no dia 8 de março, 8 ou 9 de março de 1984. Creio que vamos terminando por aqui.
já avancei aí, né, 15 minutos do programado. E Pedro, Flávio, podemos encerrar? Como é que a gente fica por aqui? Se vocês puderem me dar um retorno, senão a gente vai finalizar. E amanhã continuar, se Deus quiser, sob os auspícios dos Espíritos abençoados, Dona Ivone do Amaral Pereira, sempre rendendo a nossa gratidão eterna por abrir, né, a sua vida, por imiscuirmos dentro da sua mente, do seu coração. Charles, esse espírito profundo que nos auxilia, que vem sendo um pilar, né, de exemplo de um ser humano que desenvolveu as suas potencialidades, que em 2000 anos conseguiu alçar o seu espírito a um patamar que nós vamos conseguir chegar. Então, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês, vamos fazer uma singela oração para concluirmos então o trabalho da noite de hoje, diante de todas essas reflexões, né, da vida da Dona Ivone, sobre os auspícios de Jesus, os seus mensageiros celestes, os espíritos benevolentes que nos acompanham, que nos auxiliam, que nos inspiram, que possamos aproveitar cada ensinamento agora no silêncio da noite para absorver, entrar dentro do nosso perispírito, para chegar na nossa alma, na essência, nessa luz divina criada por Deus, com o objetivo de alcançar a perfeição. E que esses exemplos possam depois ser retornados, né, através das emoções, para que, decodificados pelos nossos sentimentos, dos nossos corações, se transbordar em palavras, em pensamentos, em atitudes do bem, como nos ensinou o padre... Esqueci o nome dele. Ele diz assim, é tão bom ser bom, Padre Germano, né? No livro Memórias do Padre Germano, é tão bom ser bom. Vamos experimentar, vamos dar uma chance para a paz, vamos deixar ser espelhos e sermos instrumentos do amor e da paz de Jesus. Aqui onde nós frutificamos, aqui onde nós nascemos, auxiliando e protegendo, agradecendo a escola de Jesus Cristo, Flávio e todos os trabalhadores, principalmente os desencarnados, Clóvis, Nina e tantos outros, né? Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, nos envolvendo, né, a todos nós que recebemos o teu abraço fraterno, caloroso, de otimismo, de esperança e de fé. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos, guardando-nos na tua paz. Fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muita paz.